Reclusos trans em prisões femininas, ideologia de género travestida de compaixão, concertos que parecem aulas práticas de strip, ministros a brincar às bruxas e um padre a chamar o Papa de satânico. Este episódio promete. Posso ser bruta? Antes de começarmos, eu sou a Andreia Viegas e sou a irmã mais velha que vocês não sabiam que precisavam. Eu não sou moralista, mas tenho olhos na cara. Então já aproveita para subscrever, dar like e partilhar este vídeo, porque hoje o tema vem quente e variado. E se precisares de energia para aguentar este vídeo até ao fim, experimentem a minha nova obsessão da Prozis. A barrinha Melty com sabor a cookies and cream. É doce o suficiente para o cérebro acordar e proteico o suficiente para a consciência não nos pesar. E claro, usa o cupom aqui no ecrã para teres até 50% de desconto este mês. E se ainda utilizares o código de Sousa Viegas e apenas este mês, ainda ficas habilitado a ganhar 150 € com cada compra. E claro, ajudas o canal a continuar a dizer o que ninguém tem coragem de dizer. E agora sim, vamos às notícias quentinhas. Vamos começar pela justiça. A ministra reconhece desafios muito grandes na gestão de reclusos transgêneros nas prisões. A ministra da Justiça, Rita Alarcão Judice, vai reconhecer que o sistema prisional português enfrenta desafios muito grandes com reclusos transgêneros. Traduzindo, há homens que acham que são mulheres e por essa razão querem cumprir a pena em prisões femininas. Ora, isto resulta em quê? Violações, gravidezes de reclusas, sim, porque é um direito, e aumentos de violência contra os guardas. E a ministra ainda reconheceu que há 4 casos identificados em que pessoas se identificam com o género feminino, mas mantêm ainda características físicas masculinas. Pois, características físicas masculinas. Também conhecido como são homens. Desculpem, mas eu aqui preciso ser bruta e isso eu só faço com os membros. Junta-te aqui para teres acesso à versão estendida de todos os vídeos semanais, onde eu sou mais bruta e ainda aprofundo vários temas. A verdade é que o cartão de cidadão muda, a cela muda e o resto do mundo tem de fingir que acredita. A ministra explicou que o cartão de cidadão já não é o fator decisivo para definir onde um recluso deve cumprir a pena, porque a lei agora permite mudar o género apenas por declaração. Antes, como a mudança era mais complexa, o cartão podia servir de referência, mas hoje esse critério deixou de fazer sentido, afirmou. Então ela diz que a solução é avaliar caso a caso. Mas avaliar o quê? Se o Estado já aceitou que a biologia é opcional, a avaliação serve para quê? Para escolherem o tipo de shampoo? O discurso é sempre o mesmo, respeitar a dignidade da pessoa. E eu pergunto, e a dignidade das mulheres que estão presas? Agora têm de partilhar a cela com um homem que diz que é mulher e se queixarem são acusadas de transfobia? É assim que se destrói a confiança no Estado, com leis que colocam sentimentos acima da segurança e a fantasia acima da realidade. Esta questão voltou a vir ao baile mais uma vez porque saiu uma notícia. 5 guardas prisionais e uma reclusa feridas em incêndios na cadeia feminina de Tires. Ela nunca devia ter sido colocada em Tires. Dirigente sindical lembra agressões anteriores, mas sim em Monsanto, na prisão de alta segurança, porque agrediu há 3 semanas um guarda prisional porque queria voltar a ser homem. Nós dissemos que não podia estar numa zona prisional comum, mas sim numa secção de segurança. Infelizmente, ninguém nos quis ouvir e hoje temos mais estas consequências. Desabafou Frederico Moraes numa conversa com o Observador. Pois avisaram. Mas o governo e as direções destas prisões estão mais preocupados em parecer inclusivos. Estamos a falar de uma pessoa com um histórico de agressões e instabilidade, que, por pura pressão ideológica, foi colocada numa prisão feminina comum. O resultado? 6 feridos e mais uma boa manchete. O caso de Tires mostra exatamente o que acontece quando a política identitária se sobrepõe à razão. Enquanto a ministra da Justiça fala em respeito pela dignidade das pessoas, há guardas a ser queimados e agredidos por alguém que nem sequer devia estar ali. E ainda há quem diga que questionar isto é transfobia. Não, não é transfobia. Se uma pessoa é biologicamente homem, tem força de homem histórico violento, não pode partilhar um presídio com mulheres. Ponto final. E já que estamos a falar de transexualidade, eis o podcast que mais nos chocou esta semana. Imagina que tu tens um filho, tem 5 anos, sexo masculino atribuído à nascença. Pois, já começámos mal. Não há sexo atribuído à nascença. Há sexo. Ou se quiserem usar a linguagem da esquerda, sexo biológico. Homem ou mulher. Não é atribuído, é observado. Não é uma decisão, é biologia. Observável, verificável e imutável. Ponto final. E depois vêm com o discurso de género como se fosse uma categoria paralela. Identidade, expressão, vivência interior. Chamam-lhe construção social.
E eu até concordo, é uma construção social. Sim, no sentido literal, porque é inventada. É uma histeria coletiva que começou nas universidades e acabou a arruinar o TikTok. Mãe, eu sou uma menina, quero vestir-me como uma menina. Chegas a casa um dia e vês que o teu filho tentou cortar o seu pênis entalando numa porta. E o que é que se passa? Mãe, eu não aguento mais, eu não quero ter isto, eu sou uma menina, não quero ter esta coisa. A criança começa a ter acompanhamento psicológico, os anos passam-se, chega à adolescência. Mãe, por favor, faz alguma coisa para aliviar o meu sofrimento, eu estou mal, estou a mutilar, eu já não aguento mais, eu não me revejo nisto, por favor, eu não aguento mais. Nesses casos em que há crianças que se tentam matar porque é uma coisa que lhes causa tanto desconforto que elas não conseguem viver naquele corpo, a terapia de reposição hormonal salva vidas. Mas porque a criança não espera até aos 18 anos para começar com as hormonas? Porque a criança não ia viver até aos 18 anos. Negar tratamento hormonal a uma criança destas com esse sofrimento é o mesmo que tu negares terapia ou antidepressivos a alguém que tem uma depressão. Embora a disforia de género não seja uma doença, é uma condição. Ok, estamos a falar de um menino de 5 anos que diz não suportar o próprio corpo. Tenta magoar-se, que chora, que quer deixar de ter um pénis. É terrível, mas a resposta não é química, muito menos cirúrgica, é humana. O que essa criança precisa é de apoio psicológico, estabilidade emocional e tempo, não de uma injeção de bloqueadores hormonais. Eu nem sei como é que estamos a discutir isto em Portugal. Transformar sofrimento emocional em diagnóstico de disforia é negligência e o resultado são milhares de jovens arrependidos, mutilados e deixados ao abandono. Uma criança não pode conduzir, não pode votar, não pode comprar cigarros, mas em vários países pode decidir retirar os seios, os testículos ou até mesmo o útero, com um aplausinho social e financiamento público. Mesmo que estejamos a falar apenas de terapia hormonal, muitas vezes é completamente irreversível. E aqui falo diretamente, com respeito, mas sem hipocrisia. Gabriel, eu segui o teu conteúdo, eras inteligente, engraçado, criativo, falavas de matemática, não de ideologia, e nunca me interessou se tinhas uma pilinha ou não. Interessava-me a tua forma de ser e a forma como abordavas a tua paixão pela matemática de forma tão descontraída. Hoje, pareces o cartaz de uma causa que destrói jovens vulneráveis. Eu lamento o teu sofrimento e desejo-te paz. Paz de verdade. Mas eu também não posso ficar calada depois do que ouvi, porque a tua dor é real, mas o que te venderam como cura, isso já é mentira. E porquê é que eu te digo isto a ti, Gabriel? Algumas das pessoas que voltaram para trás reportam que sentiam-se muito tristes, não gostavam do seu corpo, ou seja, todos os sintomas parecidos, e que, abrindo o TikTok, descobriram influenciadores que tinham mudado o corpo, tinham feito mastectomia. O que interessa é haver muita responsabilidade, muita consciência, muita psicologia e muita conversa com a... É por isto, é literalmente isto. As pessoas que hoje se arrependem, e já são centenas em todo o mundo, fizeram transições em momentos de fragilidade emocional que afeta principalmente jovens na puberdade. E eu compreendo, eu sou mulher, eu sei o quão difícil é ter a primeira menstruação, ou ter que deixar o nosso desporto favorito, porque nos cresceram maminhas de repente aos 11 anos. E não julguem, eu tinha 11 anos, mas era gordinho. E o que é que empurrou estas jovens a tomar decisões irreversíveis? Vídeos de criadores como tu, que sugerem a toma de hormonas antes dos 18, ou que falam em cortar o pênis como se fosse algo normal e não algo gravemente doente. Muda de género e vais ser feliz. Não foram médicos, não foram terapeutas que entraram na cabeça destas jovens. Ou não foram só eles. Foram também influenciadores como tu. Epá, protejam os vossos filhos destas confusões. E caso eles cheguem a casa com ideias assim, procurem um profissional sério. Não é o corpo que precisa de mudar, é a ideologia que tem de acabar. O sofrimento não se cura a negar a biologia. Tens muitos criadores de conteúdo, exatamente como tu, alguns que fazem mulheres mais bonitas do que eu. Mas sabes o que é que eles não fazem? Não negam a biologia. Negam hormonas a crianças porque não têm a mesma maturidade que eles. Negam homens biológicos nas casas de banho femininas. Nenhuma criança deve pagar com o corpo por uma guerra ideológica que nem sequer entende. Cuidar não é ceder. Amar não é confirmar delírios. E proteger não é fingir que há 72 géneros para não ferir sentimentos. O problema não é a disforia.
dia a humanidade sempre soube lidar com isso. O problema é esta histeria, ideologia coletiva. Só que já que falamos em influencers a destruir a cabeça dos miúdos, uma adolescente portuguesa publicou um vídeo sobre a Luísa Sonza e o vídeo é tão simples quanto brilhante, dividido em duas partes. A parte que mostra a minha mãe e a parte que eu me vou lembrar. Na primeira, a cantora aparece a cantar lindamente, voz controlada, emoção, talento puro. Na segunda vem o espetáculo habitual, dança explícita, closes estratégicos e o festival da hipersexualização, a que já chamam de empoderamento feminino. Esta adolescente, sem discursos, sem ideologia, sem hashtags, resumiu tudo. A nova geração já percebeu a manipulação. Estas jovens sabem distinguir a parte bonita, sensível, humana, da parte fabricada, vulgar e que nos é vendida como autenticidade. Mas mesmo a saber distinguir o bom do mau, o que escolhem para lembrar é sempre o negativo. E é precisamente por isso que esta geração precisa de referências que voltem a valorizar o talento acima do corpo, que ensinem que a verdadeira força de uma mulher não está em mostrar tudo, mas em não precisar de o fazer para ser vista, muito menos por likes. Continuando esta onda de influenciadores a destruir a cabeça dos miúdos, vamos falar de quem destrói a cabeça e o conceito de arte dos próprios adultos. O próximo vídeo viral é simples. Um concerto, gente sentada a aproveitar o momento e uma mulher que decide dançar de forma explícita em cima de um homem casado. Não é uma dança sensual, não é um momento de diversão, é uma performance de boate em pleno espaço público, rodeada de famílias, casais, crianças. E o mais incrível é que nos comentários está meio mundo a tentar justificar. Ai, mas ela só estava a dançar. Ai, o marido da outra devia estar a gostar. Ah, é liberdade. Olhem o absurdo. A Aleca Sofia tenta justificar dizendo o seguinte: só não entendi, foi expulsa porque estava a dançar? Porque se foi pelos maridos de outras, neste caso, os maridos é que estavam mal a dar atenção a outra em vez da própria. Imaginem se isto fosse ao contrário. Um homem a roçar-se numa mulher. Fosse ela casada ou não, eu já consigo imaginar as manchetes. Assédio, machismo, queremos-lo preso. Se não querem que os vossos maridos olhem, escolham o marido certo ou simplesmente não o deixem sair de casa. Para começar, o que esta mulher estava a fazer não é a liberdade feminina, é ausência de vergonha na cara. Segundo, amigas brasileiras, é o facto de estas moças não se saberem comportar que faz com que todas vocês fiquem com a fama de só servirem para dar uma Então, se eu fosse vocês, não tentava defender os comportamentos que reforçam o estereótipo de um povo hipersexualizado. Terceiro, como assim simplesmente não o deixem sair de casa? Vamos colocar mais uma vez ao contrário. Vamos imaginar que era um homem a esfregar-se numa mulher casada. Ele era expulso do local e outras mulheres viessem dizer que o problema era dos outros homens. Se eles estavam incomodados, não deviam deixar as suas mulheres sair de casa. Isso a mim ia-me cair mal. E com razão, várias mulheres estariam revoltadas com os comentários. Por isso, porque quando é com uma mulher é dito como liberdade e diversão. E se vocês acham que isto são só coisas que acontecem em concertos, agora estão oficialmente na escola. A deputada Rita Matias denunciou mais um caso absurdo e desta vez vem direto do sistema educativo. Ela leu diretamente o livro A Grande Aventura, destinado a crianças do 3º ano. Será que a Joaninha tem uma pilinha? De antes, para o Max, tudo era simples. Havia os com pilinha e os sem pilinha. E os com pilinha eram mais fortes do que os sem pilinha. Mas um dia, a Joaninha entrou para a turma do Max. Ao princípio, o Max nem quer saber da Joaninha. Ela é uma sem pilinha. Sim, é isto. Um texto oficialmente certificado pela Escola Superior de Educação de Setúbal e até revisado cientificamente por uma supervisora do PNEP. Primeiro, isto não é educação sexual. Isto é introdução à confusão de género disfarçada de história infantil. E o mais preocupante é que este conteúdo foi escrito para crianças de 8 anos. Crianças que ainda estão a aprender o abecedário. Estamos a falar de miúdos que ainda dizem pilinha a rir e que acham que cu é o maior palavrão do mundo. Eu chamo-lhe invasão ideológica disfarçada de pedagogia. Mais à frente o mesmo texto ainda incentiva as crianças, no caso um menino e uma menina, a tomarem banho nus e despirem-se em frente uns dos outros. Abram os olhos, tomem conta dos vossos filhos. Sejam as redes sociais, seja o sistema educativo, ninguém vai proteger tanto os teus filhos como tu. Não te esqueças disso. E o mais irónico é quando os pais e professores reagem, toda a gente diz que é moralismo, preconceito, extremismo. Mas expliquem-me, em que mundo é que perguntar se a Joaninha tem pilinha
é adequado para uma criança do 3º ano. Ai, mas o livro é antigo. Sim, já sabemos que o livro foi publicado em 2014 e retirado das escolas em 2020. Embora ainda há quem diga que está a ser utilizado neste momento em algumas escolas. Mas esse não é o ponto. O problema é que ninguém sabia disto e durante anos crianças em Portugal leram isto nas salas de aula sem que os pais tivessem sido informados. E pior, há muitos outros livros e materiais do mesmo género que ainda circulam, aprovados sob o mesmo critério, o da ideologia acima da infância. O caso da Joaninha é só a pontinha do iceberg. Hoje são histórias sobre pilinhas, amanhã são vídeos sobre inclusão e género neutro. Tudo com o mesmo objetivo, sexualizar precocemente as crianças e de sensibilizar os pais. Chamam-lhe educação para a cidadania, mas quando ensinas a uma criança que o corpo é opcional, já não estás a educar, estás a reprogramar. Eu até posso concordar com a mensagem que eles dizem querer passar, de que devemos ensinar respeito, igualdade, empatia. Mas quando o método é apenas confundir crianças sobre quem são, então não é ensino, é doutrinação. E enquanto os pais tentam proteger os filhos da ideologia nas escolas, os ministros andam a brincar ao Halloween. Literalmente. Então é assim, a Ministra do Ambiente decidiu celebrar o Halloween com a sua equipa. Bruxas, máscaras, uma freira com o crucifixo ao contrário e o slogan implícito de que somos um governo moderno e divertido. Pois, divertido talvez, moderno já não sei. A internet passou o mês inteiro a discutir se o Halloween era satânico. E a senhora, num rasgo da rebeldia, decidiu arranjar uma freira com o crucifixo virado do avesso. Brilhante. Nada diz liderança responsável como provocar metade do país com símbolos religiosos. E claro, o detalhe mais triste, enquanto leva o Halloween para dentro do Ministério, ignora o pão por Deus, a tradição portuguesa que o povo implora para reviver. Uma tradição simples, bonita, sem ideologia, que fala de partilha, memória, comunidade. E depois vem o golpe mestre. Uma freira com o crucifixo ao contrário, no Ministério Público, num país maioritariamente cristão. Ó senhora Ministra, passe lá na minha loja e dê uma olhada nas frases que já todos deviam saber de cor. Assim recomendo-lhe, feminista não, feminina. Se aceitar dói menos e para de ser comparada com os satânicos. Digam o que quiserem, mas isto não é humor, isto é falta de respeito e falta de noção. Porque uma coisa é brincar com fantasmas, outra é brincar com símbolos de fé, especialmente quando és paga com o dinheiro de quem acredita. E depois perguntam porquê é que o povo perdeu o respeito pelos políticos. Talvez porque os políticos também perderam o respeito por si mesmos. E agora só restam as máscaras. Já que estamos em modo bruxas e fé distorcida, vamos até ao Vaticano, onde a Igreja fez o que o governo português devia aprender: pôr a casa em ordem sem destruir. Bora lá, sem rodeios. O Vaticano publicou a nova nota doutrinal Mater Populis Fidelis a 4 de novembro de 2025 sobre títulos marianos, ou seja, os títulos atribuídos a Maria. É simples, centraliza Cristo como o único Redentor e reordena, como falamos de Maria, sem acabar com a devoção. Pelo contrário, este documento purifica. Isto é a Igreja a fazer aquilo que só a Igreja Católica consegue fazer bem quando quer: pôr ordem na casa sem destruir a casa. Maria não sai diminuída, sai colocada no lugar certo, que é altíssimo. Mãe, mas nunca rival de Cristo. Há católicos que, por zelo, empilharam títulos como quem coleciona cromos. A nota lembra: Cristo salva, Maria conduz ao Salvador. Se um título ofusca o filho, não ajuda a mãe. Isto é doutrina com coluna vertebral, não é desvio progressista. E sim, aqui vê-se a diferença estrutural do magistério. A Igreja tem dicastério, nota, critérios, coerência que alinha a Bíblia, padres, tradições vivas. Muitas comunidades protestantes, com todo o respeito, não têm este mecanismo comum. Cada pastor interpreta, surgem leituras contraditórias do básico e o rebanho fica sem bússola. O catolicismo, quando afina, unifica a linguagem e protege o centro. Um só Redentor, uma só graça. Maria Mãe, que nos conduz a Ele. Devemos amar Maria, mais e melhor, não mal e mais. A nota só corta o mal, os títulos confusos, para que o melhor, que é a maternidade espiritual, a intercessão e proximidade, brilhe sem cobrir Cristo, que nunca foi o objetivo. Agora, temos que falar sobre os padres que estão a dizer tretas assim. Abominável, abominável. Esses homens estão a serviço do demônio, a serviço de Satanás. Satanás reinará no Vaticano e o Papa será o seu escravo. Foi o que o padre Kolbe viu na comemoração dos 200 anos da fundação da primeira loja maçônica em Roma, em 1917, quando as sociedades secretas diziam que no Vaticano reinaria o seu espírito. E essa nota foi aprovada pelo Papa no dia 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário. Diga se não é uma guerra contra Nossa Senhora e, portanto, uma guerra contra nosso Senhor Jesus Cristo.
Sim, nós estamos diante de nós com homens que não mais professam a fé católica. Homens que trabalham para a destruição da igreja. É preciso resistir. É preciso resistir. Não tem como mais ficar passando pano nessa gente. Cadê esse povo que fica com pulseirinha no braço, com totus tuus, consagração total? Tem que se levantar agora para defender Nossa Senhora. Mesmo se um anjo do céu descesse e falasse algo que fosse contrário à doutrina católica, nós deveríamos resistir. Tudo isto porque o Vaticano publicou a nota doutrinal, reafirmando uma coisa simples e que já foi repetida 1000 vezes: que Maria é mãe e intercessora, mas não corredentora nem redentora, e que Cristo é o único salvador da humanidade. E por isto, um sacerdote, um homem ordenado, formado e presumivelmente conhecedor do magistério, decide acusar o Papa e Roma de estarem possuídos pelo demónio. Desculpem-me, mas isto é gravíssimo. Há um limite entre amor à Virgem e idolatria. E quando um padre ultrapassa, o que temos já não é fé, é fanatismo. Este homem não está a defender Maria, está a desobedecer à Igreja em nome da própria opinião pessoal. E isso é precisamente o que distingue um sacerdote fiel de um herege com batina. Porque um padre pode duvidar, pode discordar, pode questionar, mas não pode colocar-se acima da igreja que jurou servir. Este tipo de discurso não é conservadorismo, é rebelião mascarada de pureza. Esses padres que dizem Roma está corrompida ou o Papa é escravo de Satanás não estão a salvar a igreja, estão a dividi-la. Em nada são diferentes do Lutero que tanto criticam, porque o demónio não entra pela porta da frente com uma bandeirinha progressista. O demónio entra pela soberba dos que acham que são mais católicos que o Papa. E quando um sacerdote chega ao ponto de chamar o Vaticano de sede de Satanás, já não fala em nome de Maria, fala em nome do algoritmo do Instagram. E pronto, chegamos ao fim. Mais uma semana, mais uma coleção de absurdos para a história contemporânea de Portugal. Temos um Estado que já não sabe distinguir homens de mulheres, uma cultura que confunde talento com exibicionismo, um sistema educativo que ensina pilinhas antes de ensinar a tabuada e ministros que acham que usar crucifixos invertidos é sinal de modernidade. Mas há esperança, ela chama-se coerência. Coerência como a da Igreja, que no meio de tanta confusão teve coragem de dizer Cristo é o centro, Maria é mãe, não deusa. E quem não entende isto precisa menos de teologia e de mais humildade. Se este vídeo te fez pensar, partilha. E se te incomodou, partilha ainda mais. E claro, comenta aí o que achaste destes temas, subscreve e deixa aquele like maroto. E segue-me nas outras redes, porque aqui diz o que ninguém tem coragem de dizer. Mesmo que doa, mesmo que incomode e mesmo que seja à bruta.